Que a paz esteja com você, prezado irmão, prezada irmã. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma consideração aqui dentro da Palavra. Hoje eu trouxe esse tema aqui, ó, Igreja de Deus, Igreja Denominação. Qual a diferença de um e de outro? A gente sabe que a confusão nesse tema tem gerado, sim, uma complicação muito grande. Muitas pessoas têm se tornado aí exclusivistas, muitas pessoas têm aí causado divisão na igreja, justamente por não diferenciar a igreja de Deus e a igreja de denominação. E por isso nós iremos falar aqui um pouco aqui sobre esse tema, ok? Qual é a definição bíblica para a palavra igreja? Qual que é a definição bíblica para a palavra igreja? Vamos começar por a definição. Muito bem. Igreja, nós temos na nossa língua uma palavrinha que pode aí representar muito bem a palavra igreja, que é a palavra povo, ok? Igreja é o povo de Deus, ou o povo de Jesus, que vive em um certo lugar, em uma certa região. Igreja pode ser o povo de Deus no sentido amplo da palavra. Perdão, igreja pode ser o povo de Deus no sentido universal, ok? Que está, o povo que está localizado em todas as nações, todos os países. E igreja também significa congregação, reunião do povo de Deus, ok? Para você entender, por exemplo, a Igreja Universal de Deus, o povo de Deus universal, é só você entender o povo judeu, ok? Porque embora no Antigo Testamento não havia esse termo, essa palavra igreja, mas havia a palavra povo, meu povo. Quantas vezes Deus fala, meu povo, né, minha nação preferida, meu povo. Essa palavra meu povo do Antigo Testamento que Deus dá ao povo dele é o mesmo sentido para a igreja, ok? O povo de Deus era a igreja dele lá no Antigo Testamento, tá? Só para você comparar aí, tem noção do que eu quero dizer. Um exemplo, Atos 8, verso 1, diz assim, ó, perseguição, houve uma grande perseguição. Eu não vou ler tudo na íntegra, mas depois você lê na sua casa, tá bom? Atos 8, 1, para a gente ganhar tempo. Atos 8, 1 diz assim que havia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Igreja em Jerusalém você pode trocar aí por povo de Deus ou de Jesus Cristo que estava em Jerusalém. Você percebe que dá o mesmo sentido, ok? Efésios 5, 27 diz que apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Essa igreja gloriosa já não é mais no sentido de povo de uma região, de um local, mas igreja no sentido universal, ou seja, todas as pessoas que pertencem à igreja de Deus, que fazem parte da igreja de Deus, de forma universalmente falando, iria encontrar com o Senhor, ok? 1 Coríntios 14, 28, aí igreja tem sentido de congregação. Perceba comigo, ó. 1 Coríntios 14, 28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Na igreja aqui quer dizer na congregação, na reunião dos santos, ok? Logo, perceba comigo que a palavra igreja tem esses sentidos. Povo de Deus local de uma certa região, povo de Deus universal ou congregação do povo de Deus, né? Reunião do povo de Deus, tá bom? Como o judeu passou a fazer parte da igreja de Deus? Como? Romanos 3, 22, 24, essa daí é fácil, né? Diz que a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se você ler esse texto aqui na íntegra, você vai perceber aí que fala que todos pecaram, todos estão dependendo da graça de Deus. E a única salvação aí é crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, de forma genuinamente, ok? A partir do momento em que o judeu era povo de Deus, ok? Lá no Antigo Testamento. Mas Jesus veio aí com a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que os judeus, eles eram os guardadores dos oráculos de Deus, né?
A eles pertencia a verdade, o culto, etc, etc. Como diz lá em Romanos capítulo 11. Quem mais faltava uma coisa, faltava a graça em Jesus Cristo. Correto? Através da graça em Jesus Cristo, ao judeu entrar e fazer parte da igreja, o judeu foi ampliando as verdades que ele já tinha. Como o gentil passou a fazer parte da igreja? Interessante. Do mesmo modo que o judeu, pela fé. Atos 10, 42 e 44. Interessante aqui o contexto aqui, irmão, que Pedro foi chamado para pregar, né, para levar o evangelho a um homem chamado Cornélio. Cornélio é o primeiro não judeu a se converter na fé, ok? E diz a Bíblia que quando Pedro chegou lá, diz que toda a família de Cornélio, amigos, estava ali esperando para ver e ouvir Pedro, né, falando. Quando Pedro começou a falar o evangelho, isso aqui é o evangelho, prezado, ó, a função de Jesus, quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que aconteceu com ele, isso aqui é evangelho, ok? Como que ele dá o perdão dos pecados, como que ele vai julgar os mortos, isso é o evangelho, ok? Quando Pedro começou a falar o evangelho, né, as boas notícias, o evangelho quer dizer as boas novas de Jesus, do Filho de Deus, do Messias, entrou fé naqueles homens. Esses homens aí, irmãos, não eram judeus, ok? Eram todos pagãos ali, muitos, a Bíblia não fala, mas muitos ali tinham os seus deuses ali, estavam, digamos assim, não estava com a vida certinha diante de Deus, assim, em termos de doutrina, ensinamento, mas entrou fé no coração deles. E pela fé, irmãos, pela fé eles foram purificados e justificados e aceitos diante de Deus nesse momento aí. O cair do Espírito Santo estava dizendo justamente isso, que Deus estava purificando esse povo para ele, ok? Como que Deus trabalha, né, prezado? Como que Deus trabalha? Por isso que a gente não pode confundir uma coisa muito importante. Tem gente que confunde. Não podemos confundir justificação pela fé. Vale dizer que a pessoa passa a pertencer à igreja de Deus justamente quando ela é justificada, por meio da conversão, etc, etc. Não podemos confundir justificação com santificação, irmãos. Às vezes tem gente que confunde. Vou dar um exemplo. Às vezes eu já vi ministro, pastor falar, fulano de tal não está preparado para o batismo. Irmão, vocês acham que esses irmãos aqui que foram batizados, né? A Bíblia diz que eles foram batizados depois que o Espírito caiu sobre eles. Vocês acham que eles, como pagãos, distantes das alianças de Deus, estavam preparados para o batismo, irmãos? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Mas perceba comigo que eles foram justificados e depois, na sequência, batizados, porque o batismo é o testemunho daquilo que aconteceu internamente em você, ok? Se a pessoa diz que mudou, se transformou, se converteu, mas não quer batismo, então ela não se converteu, ok? Mas assim, você perceba comigo que depois que elas foram santificadas, que elas passaram a fazer parte da igreja, aí sim elas deveriam ser ensinadas, doutrinadas, ok? Claro que hoje em dia a gente não pode seguir à risca isso aí, é lógico. Hoje tem algumas exceções, claro. Mas é assim que se dava na igreja do primeiro século, ok? A pessoa aceitava o evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo, que Jesus salva, e depois, ao ela aceitar a Jesus Cristo, ela se comprometia de fazer de Jesus o Senhor. E era todos que faziam isso, era todos que eram santificados. Não, mas aí a santificação é individual, ok? E não é de uma hora para outra, cada um tem o seu andar com Deus. Muitos pastores confundem isso aí. O que eu quero mostrar para você, que vocês entendam, é que a pessoa, ela entrou na igreja, ela passou a pertencer à igreja, mesmo não conhecendo toda a verdade, todas as doutrinas, todas as profecias, tá ok? Entenda isso aí para você não confundir, tá? Outra coisa que eu quero abordar nesse tema aqui é assim. Aqui nesse contexto você percebeu que Pedro recebeu a visão e foi até lá, pregou para Cornélio, e depois Cornélio foi batizado e teve toda uma prática. Isso quer dizer que para Deus salvar a alma, para Deus fazer as pessoas pertencerem à sua igreja, tem que acontecer somente desse jeito? Somente desse jeito?
Lógico que não, né, prezado? Deus tem suas formas diferentes de trabalhar. Ainda mais hoje que tem a Bíblia Sagrada. A mensagem que Pedro pregou nessa casa, hoje a Bíblia Sagrada pode fazer. A pregação do Evangelho pode ir através de uma Bíblia. Ok? E fazer a obra ali nos corações, nas vidas. Lógico, com certeza. Deus não tem só uma forma de trabalhar, prezado. Ok? Deus não... Há exceções no Evangelho para salvar almas. Você vê, por exemplo, o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz ali não foi batizado, naquelas situações ali, Senhor, me aceita no teu reino. Você vai estar no meu reino, ladrão, ok? Estou usando esse exemplo, irmão, apenas para mostrar para você que há exceções para salvar. Não tem um padrão, tem que ser só desse jeito, não, ok? Algumas vezes a pessoa se converte e é batizada depois. Outras vezes a pessoa é batizada e não está convertida ainda e depois vai convertido, mas faz parte do plano de salvação para cada pessoa, ok? Importante que você entenda que Deus não tem só uma forma de trabalhar. Segundo a profecia, o que deveria acontecer com a igreja de Deus? Então você viu ali a igreja de Deus, né, fundada no 1º século, fundada por Jesus Cristo, isso é muito importante, ok? Essa igreja de Deus aí, os apóstolos ensinaram, né, o povo, as pessoas, as doutrinas verdadeiras, puras e cristalinas da palavra de Deus, ok? Havia divergência lá? Havia algumas doutrinas ou outras que de repente ali não estavam em conformidade, havia. No entanto, prezado, a profecia dizia, alguns profetas já diziam ali, que iria surgir muito mais ensinos, que a gente costuma dizer assim, ensino humanos, ok? E outros ensinos, outras doutrinas, até diabólicas no meio do povo de Deus, ok? Tradições humanas e ensinos diabólicos. Olha o que a Bíblia diz, que iria surgir nos últimos dias espíritos enganadores e doutrinas de demônios no meio do povo de Deus. A profecia dizia, 1 Timóteo 4, verso 1. Mais um exemplo. Olha aí, Paulo lá em Atos 20, ele fala, ó, vai surgir homens aí no meio de vocês aí, ó. Paulo chama até de lobos, né? E eles não vão perdoar, não, vão falar coisas perversas, vão criar ensinos aí que vai confundir a igreja, ok? Vai confundir a igreja. E aí, pesado, o que acontece? À medida que foram surgindo esses ensinos, houve confusão, houve divisão no meio, em partes da igreja, claro, em parte da igreja, e começou a surgir as denominações religiosas, ok? Claro, denominação sempre existiu, mas muito mais denominações religiosas, entende? Começaram a surgir muito mais denominações religiosas. O que seria uma denominação religiosa, prezado? Olha lá, uma denominação religiosa é o nome que certa sociedade dá aos seguidores de Jesus, para os diferenciar de outros grupos de religiosos. Denominação religiosa é o nome que a sociedade dá, irmãos. Não é Deus que dá. Não é Deus que cria a denominação. É a sociedade, são os crentes ou são as pessoas que dão a denominação. É o nome, né? A denominação é o nome. Geralmente o nome dado tem alguma relação com a crença do movimento ou com o líder do tal movimento. Exemplo, os nazarenos, denominação. Os cristãos, a própria palavra cristão é uma denominação. Deus não criou a denominação cristão, lógico que não. Nicolaítas, uma denominação de quem segue Nicolau. Católicos, uma denominação que indica que é mundial. Arianos, uma denominação que indica que a pessoa segue Ários, né, um discípulo. E por aí vai, prezado. Algumas denominações vêm acompanhadas da palavra igreja. Igreja batista, aquele que segue o movimento dos batistas, né, do batismo. Igreja luterana, aquele que segue quem fundou a igreja de Martinho Lutero, o líder de Lutero, ok? Veja, prezado, essa árvore aqui genealógica das igrejas. Árvore genealógica das igrejas, olha que interessante. Então você tem aqui, ó, a igreja católica. Eu estou em que contexto de lugar? Eu estou na Europa, em parte da Ásia e nas Américas, ok, prezado? Ok?
na América. Falar nas Américas, é na América, ok? De forma geral. Então eu estou nesse contexto aqui. Ó, eu tenho a Igreja Católica, a denominação católica, ok? Porque, como eu disse para vocês, Deus não criou denominação religiosa, prezado. Tá ok? Inclusive, eu quero corrigir um erro aí interpretativo. Tem pessoas que dizem que Babilônia, ou a prostituta ali de Daniel, de Apocalipse, é a Igreja Católica. Desculpa, prezado. Não é a Igreja Católica. Ali está falando de cidades, ok? Vale lembrar que o Apocalipse usa uma linguagem do Antigo Testamento para as pessoas entenderem ali o contexto. No contexto em que o Apocalipse foi escrito, os irmãos sabiam que, por exemplo, a cidade de Tiro no Antigo Testamento foi chamada de prostituta, por influenciar com a sua cultura os povos. Jerusalém, Samaria também foi chamada de prostituta. As nações que prostituíam com ela no sentido de cultura. Não é igreja. Por que não é igreja? Isso a pessoa tem que entender. Porque na Bíblia, igreja não é denominação. Entende? Igreja não é denominação religiosa na Bíblia, prezado irmão. Não existe, no contexto em que Apocalipse foi escrito, não havia denominação religiosa. Né? Não havia ali no contexto que é, ó, você é assembleiano, metodista, a Igreja Católica, isso não existe. Denominação religiosa são termos que a sociedade, as pessoas criaram, mas não existe isso para Deus, ok? Entendeu, prezado? Então aqui eu tenho aqui a Igreja Católica, ok? Eu tenho a Igreja Católica, chamada Católica. A Igreja Católica é parte dos discípulos, né? Ou professos discípulos de Cristo que vivem nesse contexto aqui, Europa, ok? E América, né? Parte da América, parte da Ásia, ok? Que, como eu mostrei para vocês, aceitou em grande parte líderes ensinando doutrinas de demônios, líderes ensinando doutrinas e tradições de homens, ok? Então eu tenho aqui a igreja, a denominação religiosa chamada católica, que aceitou muitos líderes, muitos pastores, muitos bispos ensinando doutrinas de demônios, aceitou muitas contaminações da sã doutrina lá, ok? Apostasia. Você viu mostrando apostasia? Então, aconteceu aqui. Agora, perceba comigo que Deus preservou um povo com a sã doutrina. Que muito desse povo que estava com a sã doutrina não estava aqui na Europa. Porque quando se fala em igreja, a gente só lembra da Europa, ok? E dos Estados Unidos. Que a maioria das denominações veio dos Estados Unidos. Eu pergunto para você, e a África, que não tiveram influência de Roma? E os países que hoje situam ali na região que predomina a religião do Islã, ok? Aquele deserto daqueles lados ali, o Iraque, para aqueles lados ali, nunca Roma teve domínio sobre aqueles locais ali, ok? Nunca Roma teve o Império Persa, para aqueles lados. E ali? Não havia igreja de Deus ali? Lógico que havia igreja de Deus ali, só que o nosso estudo, o nosso foco, como as nossas raízes vêm da Europa e dos Estados Unidos, então a gente só foca aí. Mas com certeza Deus preservou nos desertos do Irã, da África, um povo que não teve essa contaminação aqui de doutrinas, ok? De ensinamentos aqui. O Apocalipse, inclusive, fala sobre a mulher no deserto, ok? A mulher que foi para o deserto. Sem entrar muito nesse detalhe, mas perceba aqui, prezado, ó. Da Igreja Católica aqui, surgiram outras divisões, líderes que saíram da Igreja Católica e fundaram movimentos, dividiram. Então, se você perguntar assim, por que hoje tem tanta igreja? Por que a Bíblia é uma só e há tantas igrejas? Por quê? Por causa disso aqui, ó, ok? Porque líderes inconformados com alguma coisa em suas igrejas, de então, saíram e fundaram outros movimentos, tá ok? Então aqui a Igreja Católica saiu o calvinismo, né, o movimento calvinista, seguindo um líder aqui, Calvino. Os ortodoxos também saíram da Igreja Católica, luterana, Igreja Luterana, a denominação luterana, a igreja denominação chamada luterana. Os anglicanos também saíram da igreja aqui,
católica. Agora perceba comigo que dessas 4 bases aqui, vieram vários outros movimentos. Metodista, Adventista, Anabatista, Congregação, Assembleia, Testemunho de Jeová, outros tipos de Adventista, tal. Aí vem os pentecostais, e aí vem os neopentecostais, que aqui tem grande influência no Brasil, aqui, ó, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Universal aqui, ó, ok? Deus e Amor de um lado aqui, tudo vindo dos Estados Unidos. A maioria veio dos Estados Unidos, ok? Essas igrejas aqui. Claro, como eu falei para vocês, no nosso contexto, quando fala igreja, a gente só fala Europa e Estados Unidos. E os outros lugares da Ásia, e os outros lugares da África, e os outros lugares lá dos países do Império Persa, do Império Sassandia. Cadê a igreja desses lugares? Não havia igreja? Claro que havia, né, prezada? Claro que havia. Só que o nosso foco é aqui, porque a raiz da maioria dos movimentos religiosos está aqui. Tá ok? É bom, ao olhar essa árvore genealógica aqui, é interessante a gente perceber o quê? Que seguir um movimento religioso, uma igreja de denominação, também é seguir o líder que fundou tal movimento. Por exemplo, quando você segue os Testemunhos de Jeová, você está seguindo Charles Russell, que fundou esse movimento. Quando você segue o movimento adventista, você está seguindo quem? Miller, de certa forma, Miller e os fundadores do movimento, ok? Tá bom? Quando você segue aqui a igreja luterana, você está seguindo Martim Lutero. Quem segue um movimento, uma igreja de denominação, está seguindo o líder que fundou tal movimento, ok? Tá bom? Aí a gente fala assim, é um perigo, né, irmãos? Seguir cegamente o homem, seguir cegamente algum líder. As pessoas não dizem isso, mas de certa forma seguir. Porque esses líderes instituíram algumas doutrinas, alguns ensinamentos, e depois todo mundo, para aceitar o movimento, tem que aceitar todas as doutrinas. Okay? Tem que dizer que todas as doutrinas que o fundador colocou ali, tá tudo certo. Aí é um perigo, né, irmãos? Porque às vezes ele pode colocar de 10 ensinos, ele pode dar 8 ensinos certos. E 2 ele se equivocar ali. Aí você vai aceitar os 2 ensinos equivocados por causa do 8 certo? Tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Seguir um movimento religioso. Ah, irmão Fábio, eu sou da congregação cristã. Seguir o movimento religioso é seguir o líder que fundou o movimento. E se esse homem se equivocou em alguma doutrina lá, você vai seguir também? Ok? Outra coisa importante ao analisar essa árvore aqui é o quê? Que os membros... as doutrinas desses movimentos são geralmente inquestionáveis. A exemplo da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica não vai dar o braço a torcer e falar: olha, povo, nós nos equivocamos em um ponto de fé aqui, vamos humildemente voltar atrás e dizer, por exemplo, que é errado fazer imagem de escultura. Não vai fazer isso nunca, jamais. Essas igrejas aqui, essas denominações de igrejas, seguem o mesmo padrão da Igreja Católica, ou seja, eles se fecham em suas doutrinas e não abre a discussão, né? Não dá lugar à discussão das doutrinas jamais. É aquilo mesmo, e para você fazer parte da igreja, você tem que aceitar, senão, fora, ok? É isso mesmo. Se Martim Lutero falou aquilo lá no passado, lá tem que ser desse jeito, inquestionável. Outra característica da igreja de denominação, né, instituição, movimento religioso, é que os membros defendem as denominações com paixão. Os membros, eles parecem até os torcedores do Corinthians defendendo a denominação deles. Olha, eu sou da anglicana, eu sou luterano, aí alguns usam camisa assim, luterano com orgulho, adventista com orgulho, né? Batista com orgulho, sou assembleiano, e todo mundo batendo no peito. Claro, né, irmão? Se a gente está frequentando um movimento desse, a gente tem que realmente apoiar o movimento que a gente está, mas com o olho aberto, tudo fechado. Ok? Porque a intenção nunca é defender um movimento religioso nenhum, líder religioso nenhum, mas defender a verdade, vindo de onde vier, ok? Ou eu estou errado? Povo de Deus que não se contaminou, assim, como eu falei para vocês. Isso aqui a gente está falando que o que aconteceu em partes do povo de Deus. Deus
preservou um povo que não teve as doutrinas contaminadas, não teve os ensinamentos contaminados por influência de Roma. Deus sempre teve. Só que esse povo não era uma igreja de denominação, era povo, talvez uma família, um fazendeiro num certo lugar, ok? Alguns campesinos em um lugar distante, uma família lá no deserto. Deus sempre preservou o povo dele com a sã doutrina, com as crenças, com as mesmas crenças dos apóstolos. Desde o primeiro século, Deus sempre preservou um povo. Só que esse povo não era denominação. Aí que é interessante você entender. Não era uma denominação religiosa, como a gente conhece hoje, né? Não era igreja, tá? Não era igreja tal. Era a igreja de Deus e pronto. Tá ok? Não era um movimento, uma instituição, um sistema religioso. A palavra certa é isso, tá? Não era um movimento nem uma instituição. Era pessoas que pertenciam ao povo de Deus. Desde o primeiro século. E aí, prezado, você vê, a igreja que preservou a sã doutrina, ela não veio aqui desses movimentos aqui que você está vendo aqui, tá? Ela caminha à parte desses movimentos, ok? Isso aqui foi o que aconteceu em partes da igreja. Para exemplificar melhor isso que eu estou falando, vamos aqui. Qual a diferença entre a igreja de Deus e a igreja de denominação? Olha aqui. Uma igreja de denominação igreja de denominação, Assembleia Batista, Adventista, etc. É o que? É um nome identificador criado pelos homens para diferenciar certo grupo de cristão de outros grupos de cristão, correto? E igreja de Deus é o que? É o povo que foi comprado para Deus com o sangue de Cristo. O povo que creu genuinamente no Evangelho. Você viu a diferença? Isso quer dizer o quê? Que a denominação, a igreja Batista, Adventista, Assembleia, não é uma instituição divina. Agora, as pessoas que estão nela pode ser uma instituição divina. O povo que está nas igrejas, as pessoas, sim, ali é o povo de Deus. Não a instituição. Muita gente confunde isso, prezado. Os irmãos, na denominação religiosa, os irmãos mesmo só são quem pertence à denominação. Sabe, quando você pertence a uma denominação religiosa, você é irmão, todo mundo trata uma benção, aí você sai, cadê a irmandade? Não é mais irmão, ok? Então, na denominação religiosa, irmão só é quem pertence ali. Se eu sou batista, irmão só é os batistas. Se eu sou adventista, irmão só é adventista sétimo dia. Se eu sou testemunho de Jeová, enquanto eu estiver no testemunho de Jeová, eu sou irmão. Saiu, já era. Ok? Já na igreja de Deus, prezados, são todos que dão testemunho e que se converteram verdadeiramente. Já muda o foco. Eu já começo a perceber que você que está aí, que frequenta, talvez a católica, talvez o batista, talvez a Assembleia de Deus, você pode sim ser meu irmão em Cristo, se você der testemunho que se converteu genuinamente, tá? Que é servo de Deus, que é sincero em Deus. Você pode ser meu irmão sim na fé. Você entende? Cai por terra o exclusivismo agora, irmãos. Cai por terra, entende? Na denominação religiosa, tem também um líder ou alguns líderes como fundador. Seguir uma denominação religiosa é seguir alguns líderes. Olha, eu estou na Universal, estou seguindo Edir Macedo. Eu estou na Igreja Mundial do Poder de Deus, estou seguindo Valdomiro, tem que seguir esse líder. Já na Igreja de Deus, a Igreja de Deus que significa povo de Deus, não esqueça disso. Eu estou falando isso porque tem algumas denominações que são chamadas de igreja de Deus ou de Jesus Cristo, mas não é desse tipo de igreja de Deus que eu estou falando, ok? Eu estou falando de igreja de Deus com o sentido de povo de Deus. Na igreja de Deus tem apenas Jesus Cristo como fundador e líder. Então, irmãos, não é pastor, presidente, o líder, irmãos, vamos fazer assim porque veio lá de uma sede, lá uma ordem para a gente fazer assim. Irmãos, estamos seguindo a cabeça, é Jesus Cristo, entendeu? Caiu por terra, a gente segue o líder humano até certo ponto. Passou desse ponto, já era. Na igreja de denominação, sair da denominação não quer dizer desligar-se de Cristo, não quer dizer isso.
Já na igreja de Deus, sair da igreja quer dizer desligar de Cristo. Você percebe a diferença? Por exemplo, eu estou na igreja Cristo Salva. Por exemplo, eu sou de uma igreja chamada... A denominação da igreja que eu estou é Cristo Salva. Eu posso muito bem sair dessa denominação, ficar em casa com a minha família, adorando a Deus, né, fazer um grupo em casa e ao mesmo tempo estar ligado em Cristo, Jesus como Senhor da minha vida. Eu posso, não tem nenhum problema. Ok? Eu saí da denominação, mas continuo ligado em Cristo que é a cabeça. Já sair da igreja de Deus, o que quer dizer sair da igreja de Deus? Deixar de fazer de Jesus o meu Senhor da minha vida. Logo, sair da igreja de Deus quer dizer desligar-se de Cristo. Desligar da cabeça que é Cristo. Aí eu saí da igreja. Você percebeu a diferença, prezado? Igreja de Deus, igreja de Deus e a igreja denominação, igreja instituição. Percebeu a diferença? Próximo slide. Conclusão final, prezado. A contaminação da sã doutrina, grande parte da igreja de Deus ainda está seguindo heresias e doutrina de homens. Infelizmente, isso hoje, no contexto em que a gente está vivendo, pode acontecer. Irmãos, no primeiro século, quando a igreja foi fundada, a pessoa se convertia, era ensinada pelos apóstolos e era ensinado na base das sãs doutrinas. No primeiro século era uma coisa. Hoje a gente vive outro contexto. Pode acontecer da pessoa se converter, da pessoa se ligar a Cristo, da pessoa se justificar em Cristo, né, com a mensagem do Evangelho, da justificação. Lembra que eu falei? Não vamos confundir justificação com santificação. Não vamos confundir convertimento com crescer no conhecimento. É diferente, tá ok? É possível que a pessoa se converta genuinamente, mas que o crescimento no conhecimento virá só na santificação, só depois. Ou seja, a pessoa está lá na denominação, está lá, ela se converteu, está em certa denominação, mas está aprendendo ali, né? O Espírito de Deus está nela e vai guiando na verdade. Como aconteceu comigo, prezado. Tá ok? Durante 16 anos, eu fiquei eu me converti genuinamente, né? Congreguei durante um tempo em tal e tal denominação. E lá dentro o Espírito de Deus foi trabalhando no meu coração. Tá? Lá dentro. Até eu conhecer a verdade um pouco de forma mais plena. Ok? Uma pessoa crê, o fato de alguma pessoa crer em algum ensino equivocado não quer dizer que ela não seja da igreja de Deus. Irmão, entenda. Igreja de Deus aqui, eu estou colocando como povo universal de Deus. Não confunda, por favor. Tem gente que gosta de confundir, às vezes, de propósito, né? Igreja, povo de Deus. Há algumas pessoas que congregam em igrejas que estão um pouco melhores, assim, em termos de ensinos, de doutrinas, de conhecimento. Só que, devido a isso, eles não aceitam as outras pessoas, os irmãos que estão congregando em igrejas que não têm tal e tal verdade. Então, eles não conseguem ver as outras pessoas como irmãs, como pessoas na fé, por causa dos ensinos, das doutrinas. O que faz uma pessoa ser de Jesus Cristo, irmão, não é a doutrina em si. Em si a crença genuína no Evangelho. É o convertimento. Irmãos, aqueles pagãos que se converteram lá na casa de Cornélio, quais crenças eles tinham ali de doutrina, irmãos? Então não esqueçam isso, irmãos. Vejam o trabalhar de Deus. Não tente determinar como que Deus tem que trabalhar. Tá bom? Porque Deus tem diversas formas de trabalhar. Ok? Até se uma Bíblia for para um lugar e uma pessoa lá sem instituição religiosa, sem denominação, sem pastor, sem nada, a pessoa pegar a Bíblia e ler e a fé entrar nela, ela pode se converter ali, se converter genuinamente. Ok? E essa pessoa vai ser, pelo Espírito Santo de Deus, vai ser guiada e vai se tornar um líder e depois vai batizar e ser batizado. Isso, Deus tem forma de trabalhar. Quem é você para determinar como que Deus tem que trabalhar, irmãos? Tá? Quem é você? Hoje tem a Bíblia, que a Bíblia ocupa, de certa forma, a mensagem da pregação. Como um apóstolo, né? Vai como um apóstolo ali, levando a mensagem. Antigamente, no primeiro século, não tinha, não é verdade?
Para a pessoa entender a mensagem, tem que alguém lá levar. Hoje não, prezado. Ok? Então não caia nesse erro aí de acreditar que porque um irmão está equivocado em alguma doutrina, algum ensino, que ele não é seu irmão em Cristo. Não creia assim, prezado. Há muito exclusivismo, que dá até raiva, viu, irmão? Pra verdade, até raiva de alguns exclusivistas. A igreja de Deus, o povo, né, hoje tem que deixar assim. Antes de entrar nesse tema aqui, eu quero falar o seguinte: quando um judeu, irmão, ele transgredia os mandamentos de Deus, errava na fé ali no Antigo Testamento, como você sabe, muitas vezes seguindo outros deuses, seguindo Baal, né, adorando as estrelas, o sol, como a Bíblia fala lá no livro de Jeremias. Esse povo aí, apesar de doente espiritual, apesar de errando e tropeçando no sentido espiritual, esses judeus que eram circuncidados, ainda era o povo de Deus, irmãos. Não deixavam de ser o povo de Deus. Os profetas não olhavam para essas pessoas que estavam doentes espiritual, sendo ensinadas erradas e praticando coisas erradas, não olhavam como sendo outra igreja, outro povo. Olhavam como sendo o povo dele, mas povo de Deus, precisando ser exortado, repreendido, ajudado, não como outra igreja, como hoje, né? As pessoas pertencem a uma denominação, olha para os irmãos que estão lá no erro, essas igrejas aí não tem nada a ver comigo. Muitos fazem até a oração do fariseu, não é? Ó, meu Deus, graças eu te dou que eu não sou como fulano de tal que está em tal e tal igreja. Irmãos, uma das coisas que Deus mais odeia é o exaltação, né? Olhos altivos, é uma das coisas que Deus mais odeia. Antes, pelo contrário, né, irmãos? Eu acho que é tempo da gente se humilhar, como Daniel. Você já viu a oração de Daniel lá em capítulo 9? Quando ele vai orar pelo povo de Israel que tinha sido repreendido por Deus, castigado por Deus pela idolatria. Ele fala: ó Deus, nós pecamos contra ti, fizemos o que não é agradável aos seus olhos. E irmãos, e a Bíblia diz que o anjo desceu e falou: ó Daniel, a sua oração é bem chegada lá, você é bem querido lá no céu, hein? Ok? Por causa de quê? Humildade. Com certeza Daniel não pecou, mas ele se colocou, irmãos. É tempo da igreja, a igreja que está aí um pouco melhor em termos de conhecimento, de verdade, de obediência, clamar pelo povo de Deus que está, e não se dividir em grupos e falar: ó Deus, graças te dou porque eu pertenço a uma igreja verdadeira, pura. Eu não sou igual a essas outras igrejas aí. Irmãos, igrejas são as pessoas, querido. Tem pessoas aí sendo ensinadas errado, equivocadamente, mas de repente essas pessoas que estão erradas é meu irmão em Cristo, pertence ao corpo de Cristo também. Quando você começa a ter essa visão, melhora as coisas, ok? Eu aposto que muitas pessoas, se ouvir Jesus falando lá no céu, para o anjo Gabriel descer na terra e salvar e visitar a sua igreja na terra, tem muitas pessoas que vão pensar que Gabriel, Deus está se referindo, Jesus está se referindo a uma denominação religiosa. Vai lá, Gabriel, vai lá em São Paulo visitar a minha igreja. Olha, ele vem visitar a Assembleia. Olha, ele vem visitar a Testemunho de Jeová. Olha, Jesus mandou o anjo visitar a Adventista. Não é isso, irmãos. Visitar a igreja, visitar o povo. Por favor, prezados, vamos deixar disso. Por outro lado, tem isso aqui, prezado, ó. A igreja de Deus, o povo, tem que deixar de defender a igreja de denominação e passar a defender só a verdade e a Cristo, ok? Para isso é necessário o quê? Imparcialidade, sem tomar partido. Se você frequenta uma denominação, uma religião, irmãos, denominação é o nome que o homem dá. Então, assim, eu tenho que ser imparcial, eu tenho que analisar tudo sem tomar partido, ok? Examinar tudo, comparar. Eu tenho que comparar o que está ensinando ali na denominação, comparar o que está ensinando com o que os outros movimentos ensinam, porque o que acontece é assim: se eu tenho uma dúvida, fala: pastor, Trindade é bíblica? Lógico que o pastor da minha denominação, ele vai ensinar de acordo com as artimanhas e estratégias dele para me convencer. Lógico, se eu ficar só nisso aqui, lógico que eu vou ter uma visão do assunto de um jeito. Agora, se eu ouvir o pastor, o que ele falou, mas também ouvir
Isso aqui é importante, tá? Porque às vezes nem todo mundo, quando a pessoa não é imparcial, quando ela é parcial, ela tá ali para puxar, defender a igreja, ela não consegue ouvir as outras pessoas. Quando ela vê alguma coisa que a contradiz, ela já atropela e já tenta, não dá lugar para ouvir, irmãos. Ouvir é importante, mas ouvir mesmo, não escutar, entende? O que os outros estão falando. Quem é imparcial, ouve, ok? Toma nota, presta atenção, examina, compara, faz que nem como os bereanos lá, né? Comparando aqui, ali, e ter coragem para mudar muitas vezes, irmãos. Como eu falei para vocês, me converti genuinamente, graças a Deus, me batizei em uma certa denominação, 16 anos lá, foi uma benção, conheci irmãos, cresci muito espiritualmente nessa denominação religiosa, por causa dos irmãos, não por causa da denominação, mas por causa dos irmãos, ok? Mas percebi que alguns ensinos não estavam de acordo com a palavra de Deus, ok? O que eu fiz? Mudei, procurei um grupo de pessoas que as verdades, os ensinos estão mais próximos da palavra de Deus. Mas, irmãos, não é que quando eu estava lá no movimento, lá na igreja, lá, eu não pertencia à igreja de Deus, eu já pertencia. A partir do momento que eu me converti, genuinamente, eu passei a pertencer ao povo de Deus, à igreja de Deus. Mas o Espírito de Deus trabalhou em mim, ok? E assim a gente vai crescendo no conhecimento. É isso que acontece. Você se converte e depois, com o tempo, o Espírito de Deus vai fazendo você crescer no conhecimento. Mas para crescer no conhecimento é necessário isso, ser imparcial, não tomar partido, não defender a igreja, tá ok? Examinar tudo, pronto para ouvir. Isso é a dica que eu dou para você, prezado. Tá ok? Se você for igreja de Deus, você vai estar assim, de tal forma. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe ricamente. Que se por um lado você aí seja crítico quanto às doutrinas, os ensinos, porque a gente sabe que entrou muito ensino pagão, mentiroso no meio da fé. Por outro lado, você também não venha com espírito exclusivista aí, se achando que porque você tem um conhecimento, você tem conhece e obedece a Deus de tal forma, os outros irmãos que estão aí no erro, de repente, que eles não são irmãos em Cristo, que eles não pertencem à igreja de Cristo. Por favor, irmãos, mais humildade, tá bom? Vamos à humildade de Daniel lá, ok?